hoje eu resolvi fazer um vídeo que meio que não tem um roteiro, mas também eu tava sem ideia de que tipo de vídeo eu iria fazer, então vai um fato sobre mim pra você que tá me acompanhando agora aqui no canal poder me conhecer um pouco melhor. E aí pessoa do outro lado, seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Bom, recentemente o canal tem ganhado bastantes inscritos aqui e eu acredito que muita gente aqui não me conhece muito a fundo, não sabe muito bem quem é esse maluco que tá aqui falando de BL e tentando falar de GL. Eu acho que eu ainda estou tentando falar de GL. Mas quem é esse maluco que tá aqui? Pois bem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui com alguns fatos sobre mim. Talvez vai ajudar você a me conhecer melhor e... Conta! Eu tava meio que sem ideia. Então esse vai ser o vídeo. Quando você faz uma maratona de gravação de vídeos, tipo, grava vários vídeos no mesmo dia, e você percebe que o quadro que tá atrás de você tá com o nome de diretores de um outro vídeo. Então, vai ficar assim. Hey! Então vamos lá, sem muita enrolação, já vamos logo para esse vídeo. Meu nome é Adriano Marinho, o nome do canal já explica muito bem isso. Mas muita gente me pergunta por que eu uso R no final das minhas redes sociais. Tem algumas até pessoas que chamam de Adriano Marinhor, mas é Adriano Marinho R. A resposta é bem simples. O R é porque o meu nome completo é Adriano Marinho Ribeiro. E eu uso muito só Adriano Marinho, então eu acabei colocando o R para poder dar uma diferenciada. E, bom, isso acabou favorecendo muito pra mim, porque todas as minhas redes sociais acabou aceitando Adriano Marinho R. Então, esse é o meu nome agora. É isso, um beijo da Anitta. Uma curiosidade sobre o meu nome que eu descobri tem pouco tempo é que o meu nome inteiro ele tem alguma relação com água, que é uma coisa que eu adoro. Eu sou completamente fascinado por água. Eu amo praias, piscinas, riachos. Eu não posso ver uma água que eu quero entrar, eu quero tomar banho. Então, depois que eu descobri que o meu nome tem uma ligação com água, fez bastante sentido eu gostar tanto assim de água. É tanto que, não sei se você já percebeu, mas tem barulhos de água aqui no meu canal também, que justamente por causa disso, por causa dessa minha paixão pela água. Bom, se você ainda não entendeu por que meu nome tem uma ligação muito forte com água, o sobrenome tá bem na cara, tá bem claro, Marinho. Ribeiro também é bem ligado à água, ligado a Ribeirão, essas coisas do tipo. E o nome Adriano eu descobri há um pouco tempo que a origem desse nome veio do mar Adriático, que é um mar lá da Itália. Então, meu nome inteiro tem alguma ligação com água. Ui, que delícia! Outro fato é que eu sou tocantinense. Eu sou nascido e criado no estado do Tocantins. Eu nasci numa cidade chamada Paraíso do Tocantins, que é uma cidade que fica na região central do estado. Só que eu cresci em uma cidadezinha do interior chamada Nova Rosalândia. Foi lá que eu passei boa parte da minha vida, boa parte da minha infância e da minha adolescência nessa cidadezinha, que é uma cidade bem pequena, que também fica na região central do estado do Tocantins, e ela não tem nem 3.000 habitantes, se eu não me engano. Bom, desde os meus 10 anos de idade, eu sempre quis fazer faculdade de cinema. Eu peguei a paixão pelo cinema por causa da minha mãe, porque a minha mãe, ela é muito apaixonada por filmes. E por ela gostar tanto de filmes, eu cresci muito assistindo diversos filmes com ela, e com isso eu acabei desenvolvendo essa paixão pelos filmes. Porém, meus pais não deixaram eu sair do estado do Tocantins sem ter uma formação. Então, eu comecei a buscar por alguma formação para eu poder fazer, para depois tentar fazer a faculdade de cinema. Nisso, eu tentei fazer direito, tentei fazer jornalismo e não consegui. Até que eu consegui ingressar no curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, que acabei me formando. Então, eu sou formado em publicidade e eu também tenho 2 pós-graduações. A minha primeira pós-graduação é em audiovisual, porque eu sempre quis essa parte do cinema. Eu não fiz um curso de cinema, mas eu fiz uma pós-graduação focada em audiovisual. E também, como eu ganhei a oportunidade, eu acabei ingressando numa segunda pós-graduação, que foi um curso mais técnico, mais profissionalístico, eu posso dizer. Ela é bem mais técnica, que foi um curso focado em animações digital. Isso vai porque o meu gênero favorito de todos os gêneros de filme é a animação. Então eu sempre quis trabalhar com animação, e quando eu ganhei essa oportunidade de fazer essa segunda pós, eu acabei gostando muito da ideia de fazer animação digital. Então eu fiz. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado! E é isso, publicitário com pós em audiovisual e animação. Durante a minha faculdade, acabou lançando-se os filmes da saga Jogos Vorazes, que é uma saga que eu me apaixonei muito. E isso acabou resultando que o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre Jogos Vorazes. Inclusive,
Não sei se vai dar pra focar, mas tá aí. Eu tenho uma Katniss aqui no meu cenário, porque eu gosto muito de Jogos Vorazes. Eu pretendo futuramente trazer um vídeo explicando sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Não sei se conseguiria fazer isso, porque é um vídeo bem trabalhoso. Eu comecei a trabalhar no roteiro desse vídeo, só que eu tenho que retornar de novo no TCC, reler de novo um pouco todo o material que eu utilizei para escrever o artigo, porque meu TCC foi um artigo, então tinha que reler todo o material do artigo, e isso ia acabar gastando muito do meu tempo, e aí eu teria que dar uma pausa nos BLs e GLs para ver se eu conseguiria dar um tempo para poder fazer esse roteiro. Mas, sem prometer muito, talvez eu traga esse vídeo aqui futuramente. Como eu já disse, o meu gênero de filme favorito é a animação. E com isso, eu tenho algumas animações favoritas. Como, por exemplo, o filme Como Treinar o Seu Dragão. Na verdade, toda a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão eu amo de paixão, e também eu gosto muito de Homem-Aranha no Aranha-Verso. Pra mim é um filme que ele despertou muita coisa na minha cabeça. Eu sou completamente apaixonado nesse filme por causa das técnicas que eles utilizaram pra fazer todas aquelas animações bem diferenciadas que existem no filme. Bom, eu já fui um leitor muito assíduo, eu já li muitos livros. Aqui no cenário tem alguns dos que eu já li, só que hoje em dia eu não leio mais nada. Você é vergonha da profissão! Eu tô sendo um péssimo leitor e estou pretendendo voltar a ler. É tanto que eu acabei adquirindo a novel de One Thousand Stars e estou pretendendo ler ela. E quem sabe eu não volte aí ler outras novels, tanto de BL e também quem sabe até GL. Mas aquilo, eu não vou prometer nada porque eu tô muito ruim pra ler. Olha o roteiro aí sobre o meu TCC, que eu teria que ler o material e eu não consegui mexer com esse roteiro porque eu tenho que ler e eu tô muito ruim pra ler. Mas uma coisa que eu lia muito quando eu era mais novo, além dos livros, era histórias em quadrinhos. E com isso, eu li vários quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel. E depois, eu acabei até criando um Instagram que se chamava O Baú dos Heróis, onde eu meio que apresentava os personagens dos quadrinhos, na maioria das vezes, aqueles personagens que eram bem desconhecidos do público. E nesse Instagram, eu meio que fazia um carrossel, mostrando curiosidades sobre esses personagens, habilidades, essas coisas do tipo. Porém, eu acabei desistindo desse Instagram. Nele não aparecia meu rosto, era só mesmo as publicações e as publicações nos stories com videozinhos que eu fazia. Eu não aparecia de forma nenhuma, nem rosto, nem voz, mas estava lá na conta as informações sobre os personagens. Só que teve um momento que eu comecei a receber alguns comentários negativos na conta de pessoas que queriam bancar que saberiam mais, ou estão querendo me corrigir com as informações que eu tinha colocado na postagem. Então isso acabou me deixando bem desapontado e eu acabei desistindo da conta. E depois, com o passar do tempo, eu fui cada vez mais me desmotivando com a parte de super-heróis, com a parte de filmes de super-heróis. Sinceramente, hoje eu dou graças a Deus que eu quase não consumo. Eu consumo ainda muita coisa, mas eu saí muito desse fandom. Um livramento. Bom, mas além de ler bastante, eu também escrevia. Eu tinha várias histórias que eu escrevia. Tinha história hétero, tinha história de fantasia e tinha também BLs. E eu estou pretendendo voltar a escrever essas histórias que eu tinha escrito no passado. Nunca publiquei nada dessas histórias que eu tinha escrito. Na maioria das vezes eu escrevia, passava para meus amigos e meus amigos que liam me davam feedback sobre a história que eu tinha criado, mas eu nunca publiquei. Eu estou pretendendo voltar a escrever essas histórias, principalmente um BL que eu tinha feito que era sobre lobisomens. Talvez eu volte a escrever e poste no Wattpad. Se eu postar, fique atento nas minhas redes sociais ou aqui no canal mesmo, que eu possa estar avisando vocês sobre essa história, caso eu publique. Voa, cara, voa! Bom, uma informação que eu não sei se ela é importante ou não, mas gostaria de compartilhar, é que eu sou um Pokémoníaco. Bom, eu gosto muito de Pokémon. Desde a minha infância eu acompanho Pokémon. Eu jogo Pokémon desde quando eu me entendo por gente. E eu já joguei vários jogos. Eu nunca joguei os recentes porque eu não tenho um Nintendo Switch pra jogar, mas queria muito. Mas eu gosto muito de Pokémon. Eu assisto os animes, eu jogo o jogo, eu jogo Pokémon GO, eu jogo os outros jogos que ainda eu posso jogar, já que eu não tenho Nintendo Switch. E eu também sei o nome de todos os Pokémon. Temos mais de 1000 espécies de Pokémon e eu sei o nome de todos. E assim, vai ter alguns que eu vou demorar um pouco pra lembrar o nome, mas eu sei o nome de todos. A tabuada? Não tenho decorado, mas nome de 1000 Pokémon eu tenho.
Isso tudo é... Uma outra informação que eu preciso dar é que eu amo muito ouvir música. Eu adoro ouvir música, principalmente quando eu tô trabalhando. Como eu trabalho com edição de vídeo, e na maioria das vezes no meu trabalho eu tenho que parar um pouco a edição para poder focar em fazer algumas animações ou até mesmo a parte de design, eu acabo gostando muito de ouvir músicas. E os vídeos que eu faço no trabalho também não tem trilha sonora, então dá pra eu colocar uma música bem baixinha enquanto eu edito ali os vídeos que eu estou fazendo no trabalho. E eu tenho uma banda favorita de rock que é Panic! At the Disco, que infelizmente eles deram uma pausa na carreira. Mas eu amo de paixão essa banda, eu gosto de quase todas as músicas deles e o meu sonho era um dia poder ir no show do Panic! At the Disco. E posso dizer que eu também sou muito fã da Gloria Groove. Nunca fui no show da Gloria Groove, sempre tive vontade de ir, mas gosto bastante. Os últimos álbuns eu não curti tanto, mas os álbuns antigos da Gloria Groove eu amo. E graças a Nani BLs, que é uma amiga minha aqui do YouTube, eu acabei entrando para o mundo do K-pop. E assim, eu não ouvi muitos grupos de K-pop, só ouvi alguns. E posso dizer que os meus favoritos é o Zero Base One, que foi por onde eu comecei o K-pop, principalmente por causa da Nani. E também eu gosto muito do Seventeen, que eu comecei a ouvir agora e tô curtindo bastante as músicas deles. E também eu já ouvi bastante o Wonho, já gostei bastante de músicas dele. Mas parei por aí. Por enquanto só tô ouvindo esses três e tenho também ouvido muito Twice, por causa do meu namorado, que ele gosta muito de Twice. Esses são os grupos que eu vi e eu gostei. E antes que você me pergunte, sim, eu já ouvi Stray Kids, só que os meus favoritos são esses três: Zero Base One, Seventeen e Wonho. Um grande sonho que eu tenho na minha vida é de viajar pelo mundo e conhecer diferentes países e diferentes culturas. E claro que a Tailândia é um desses países que eu tenho muita vontade de ir. Mas é aquilo, qual BLzeiro não quer ir pra Tailândia, né? Mas fora isso, eu tenho muita vontade de conhecer 3 países. O Japão, que é um país que eu amo a cultura. Eu quero muito conhecer a Grécia, porque eu amo toda essa parte da mitologia grega, toda a história da Grécia, eu gosto muito. E eu tenho muita vontade de conhecer os lugares paradisíacos que existem na Grécia. E a Itália, mas principalmente o Mar Adriático, que, como eu disse, é a origem do meu nome. E aqui nesse vídeo eu vou acabar respondendo uma pergunta que eu já recebi, mas vou responder com mais clareza por aqui, que é: como eu comecei a ver BL? Eu não assistia nada de BL. As minhas referências de produção audiovisual sempre vinha da parte ocidental, e da parte asiática eu sempre consumia muito filmes e animes, mas nunca tinha consumido nada BL. E o Arthur, o meu namorado, que era um BLzeiro, ele desde 2015, 2016, se eu não me engano, ele já assistia muitas produções com protagonismo gay. E aí com isso eu meio que tirava sarro dele algumas vezes porque ele estava assistindo. Olha o Adriano sendo preconceituoso. Meu Deus. Mas enfim, ele assistia e aí ele falava que um dia ele iria me indicar algum BL pra eu assistir e que eu ia acabar gostando. Pois bem, chegou um dia que ele veio até mim e falou: eu encontrei um BL perfeito que eu tenho certeza que você vai amar. E aí eu falei: tá bom, vamos assistir juntos. E aí a gente começou a assistir Cherry Magic. E isso foi lá em 2020, no meio da pandemia. Então a gente começou a assistir Cherry Magic juntos. E como o Arthur bem tinha dito, eu me apaixonei. E desde então eu comecei a querer consumir outras séries. Com isso ele acabou me falando de algumas outras séries BLs que eu poderia assistir. E aí eu fui assistir Together the Series. E aí Together foi o meu segundo BL. E aí desde então eu comecei a ser um atrás do outro, até que chegou o momento que eu não consegui parar mais de assistir. E aí depois de tanto assistir BL, eu acabei conhecendo muita gente no Twitter. Eu comecei a falar sobre as séries no Twitter. E quando eu vi, eu já estava sendo motivado a continuar falando e falando mais sobre essas séries que eu estava assistindo cada vez mais. E os GLs não foi diferente. Muita gente começou a assistir GL por Gap the Series. Gap the Series foi o meu primeiro GL asiático que eu assisti, mas eu já tinha assistido outras séries sáficas antes, como por exemplo Motherland Fortsellen, que é uma série norte-americana e que uma amiga minha é muito fã dessa série e ela ficava muito no meu pé falando que eu tinha que assistir essa série porque ela era muito boa, e eu resolvi dar uma chance e acabei assistindo essa série e até que eu gostei. A última temporada não, mas as 2 primeiras temporadas eu gostei bastante de Motherland Fortsellen. E depois eu acabei conhecendo Gap the Series e comecei a consumir cada vez mais GLs. E depois eu resolvi começar a falar aqui no canal também. Por que você criou um canal no YouTube, Adriano? Pois bem, eu já disse isso nas minhas redes sociais, mas vou falar aqui nesse vídeo também. Eu trabalhei por 10 anos para uma empresa aqui da cidade onde eu moro, e quando eu pedi demissão dessa empresa, eu tava com a saúde mental
bem abalada. E eu não estava fazendo conteúdo na internet na época que eu saí, tá? Pois bem, depois que eu saí da empresa, a minha saúde mental não estava muito boa, então eu fui correr atrás de fazer terapia. E aí, dentro da terapia, depois de algum tempo já fazendo terapia, a terapeuta acabou dizendo que como eu sou muito comunicativo, eu adoro falar sobre as coisas que eu estou assistindo, ela sugeriu para eu criar um canal no YouTube, que talvez isso ajudaria eu soltar um pouco mais dos sentimentos que estavam em mim. E aí, eu acabei aceitando a proposta dela e comecei a criar vídeos. Eu comecei a fazer vídeos no TikTok, comecei a gostar e depois fui migrando para o YouTube. E aí preciso dizer que existe 3 pessoas que me motivaram bastante para eu continuar criando esses conteúdos. A primeira delas foi o Arthur. Claro, meu namorado. Ele me incentivou bastante, ele estava sempre me ajudando para poder me incentivar a eu fazer os conteúdos e para ver se isso realmente iria me ajudar no meu processo terapêutico. A segunda pessoa é aquela amiga que eu disse que me pediu para assistir Motherland for Sale. Ela é uma amiga de muitos anos e eu amo ela de paixão e ela também sempre me apoia em tudo. Então, ela tava o tempo todo me incentivando, sabe? E principalmente quando eu tava para baixo, ela tava ali com aquele jeitinho bem delicado dela, sabe, delicado igual um coice de mula, me motivando a continuar fazendo os vídeos e continuar criando conteúdo. E a terceira pessoa que me ajudou bastante e me incentivou bastante a continuar criando conteúdos foi o Thay Alvarenga, também aqui do YouTube, que foi uma amizade que eu fiz através dos BLs e, sinceramente, foi uma das melhores coisas que o BLs já me trouxe. Foi o Thay Alvarenga. E uma menção honrosa também a Nani BLs, porque através do Thay eu conheci a Nani e ela é uma amiga assim incrível, que também me apoia muito e me incentiva muito a continuar produzindo os conteúdos. Então assim, respondendo a pergunta, que eu acho que eu estou enrolando demais, eu comecei a criar o canal como um processo terapêutico. A minha terapia meio que deu uma encerrada, deu uma pausa e eu continuei com o canal e continuei falando de BL porque foi uma coisa que eu acabei gostando. E sim, é um processo terapêutico, eu não ganho nada com esse canal, eu não ganho um centavo com ele, mas tô tentando sempre trazer vídeos aqui porque foi uma coisa que eu acabei vendo que eu gostei e tava me fazendo bem eu gravar vídeos, eu editar os meus vídeos e postar no YouTube. E também vocês que têm assistido, que têm deixado like, que têm comentado nos vídeos e me dando apoio, isso ajudou demais no meu processo terapêutico e tá me incentivando a cada vez mais continuar produzindo conteúdos. Bom, esse foi um videozinho bem diferente que eu trouxe aqui no canal. Eu realmente espero que você tenha gostado e espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre mim, sobre esse maluco que tá aqui sempre falando de BL pra vocês. Então, se você chegou nesse vídeo até aqui, por favor, não deixe de se inscrever no canal se você não é inscrito e também de deixar o like nesse vídeo e comenta também qualquer coisinha aqui embaixo, isso vai me ajudar muito no engajamento. Comenta só com um coraçãozinho, com um emoji, o que for, mas deixa alguma coisa aqui embaixo e eu vou estar sempre respondendo vocês. E um muito obrigado a todo mundo que é inscrito aqui no canal, a todo mundo que comenta, que deixa o like. Sério, vocês são incríveis. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Fui.